vídeo de hoje falaremos a respeito do uso do cannabis para o tratamento da doença de Crohn, um tema muito relevante para a prática médica. Você sabia que a maconha vem sendo estudada como possível tratamento para a doença de Crohn? A doença de Crohn é uma condição mediada por imunidade crônica inflamatória transmural no trato gastrointestinal, podendo acometer desde a boca até a região perianal. Está associada a morbidade significativa e diminuição da qualidade de vida. Na América do Norte, estima-se que a prevalência varia de 26 a 199 casos por cada 100 mil pessoas por ano. A fisiopatologia dessa condição é multifatorial e as pessoas podem ter uma predisposição genética. Pensa-se que essa doença se origina de uma resposta imune desregulada à microbiota comensal e ao conteúdo da dieta no trato gastrointestinal. Isso leva a uma cascata inflamatória inapropriada de células T ativadas, secretando citocinas pró-inflamatórias excessivas, como interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral alfa, resultando em danos aos tecidos previamente saudáveis. Essa patologia é caracterizada por períodos de remissão e recidivas. Os sintomas podem incluir febre baixa, mal-estar, diarreia, dor abdominal e sangue misturado às fezes. O local da inflamação influencia os sintomas, e as complicações da doença de Crohn incluem formações de fístulas e abscessos, perfurações e estenoses fibróticas. Os sintomas da doença podem ser avaliados e classificados de acordo com escalas como a CDAI, o Índice de Atividade de Doença de Crohn, ou a DAS. Opções de tratamento usual para a doença incluem agentes anti-inflamatórios e imunossupressores. Drogas comumente usadas são aminosalicilatos, sulfasalazina, corticosteroides, drogas tioporinas, metotrexato e terapias biológicas como agentes anti-TNF-alfa. O manejo inclui o controle das exacerbações agudas, indução da remissão e manutenção da remissão. Nesse âmbito, atualmente, o uso medicinal da maconha vem sendo difundido juntamente ao crescimento da indústria farmacêutica nesse ramo, já sendo utilizada principalmente para o tratamento de doenças como câncer, glaucoma e doenças autoimunes. Tendo em vista o fato de tal componente ter demonstrado ajudar na regulação da função cerebral e do sistema imunológico, foi criada a possibilidade da mesma também poder ser capaz de interferir positivamente no curso da doença de Crohn, via modulação do sistema endocannabinoide. A cannabis ativa consiste em inúmeros compostos chamados canabinoides, dos quais o delta-9-tetrahidrocannabinol é o principal componente psicotrópico. Muitos canabinoides naturais e sintéticos foram encontrados e estudados, incluindo canabidiol, canabinol, canabigerol e dronabinol. Alguns desses canabinoides são psicoativos, enquanto outros não. Vários modelos experimentais de animais mostraram propriedades anti-inflamatórias de vários canabinoides. Estudos descobriram uma maior prevalência de uso de maconha em pessoas com doença inflamatória intestinal, que alivia sintomas como dor abdominal, diarreia e apetite reduzido. Não está claro se isso se deve aos efeitos psicotrópicos conhecidos da cannabis, como analgesia e euforia, ou se está relacionado a efeitos anti-inflamatórios. No entanto, há também evidências de que o uso da maconha em pessoas com doença de Crohn tem potencial para danos. A maconha tem sido associada a maior risco de cirurgia em pessoas com doença de Crohn. Os canabinoides foram associados a um risco aumentado de eventos transitórios, incluindo fraqueza, tontura e diarreia. Apesar desses dados conflitantes, os médicos geralmente são estimulados a prescrever a cannabis, no contexto de um crescimento rápido da indústria de cannabis. Mas qual o papel exato da cannabis no tratamento de pessoas com doença de Crohn? Como essa substância age? Vários estudos mostraram que o sistema endocannabinoide ajuda a controlar as funções fisiológicas do intestino, incluindo motilidade, secreção e integridade da barreira epitelial. A maconha e os canabinoides parecem influenciar esse sistema via os receptores CB1 e CB2 e outros mecanismos. Mas há alguma maneira de saber se é realmente efetivo e seguro o uso da cannabis e dos canabinoides para o tratamento da doença de Crohn? Visando esclarecer tais questionamentos, a revisão que estamos analisando avalia a força das evidências para o uso dessas substâncias para tal finalidade. Isso ajudará a esclarecer se essa terapia leva a uma melhora fisiológica objetiva, além dos scores subjetivos e psicotrópicos. O objetivo principal do estudo é avaliar a eficácia e a segurança da cannabis na indução e manutenção da remissão em pessoas com doença de Crohn. Sendo assim, o vídeo de hoje visa esclarecer mais a respeito dessa relação, apresentando objetivamente os resultados dos principais estudos existentes na temática. Ressalta-se ainda que a revisão a ser apresentada é a única revisão sistemática publicada acerca desse assunto. Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, salientamos novamente neste vídeo a importância do PICO para nortear as buscas nas bases de dados, visto que assim delimitamos de maneira metódica os sujeitos de pesquisa e as intervenções esperadas. Para realizar o estudo, foi utilizada como população adultos com doença de Crohn ativo em remissão. Como intervenção, o uso de canabinoides de maneiras variadas. Como comparação, foi usado o placebo e as terapias convencionais para a patologia, e como desfecho, os autores esperavam remissão clínica e laboratorial da doença. Esse artigo é uma revisão sistemática realizada por meio da seleção de ensaios clínicos controlados randomizados. Foram incluídos ensaios clínicos que compararam qualquer forma de cannabis ou derivados canabinoides ao placebo ou uma terapia ativa para a doença de Crohn, assim como estudos que verificavam diferentes doses dos canabinoides. Outros critérios de inclusão foram a idade maior ou igual a 18 anos e ser portador de doença de Crohn ativo quiescente, avaliada por uma KDAI menor ou igual a 150. O desfecho primário buscado foi a remissão ao final dos estudos naqueles que buscavam a indução da remissão e a recidiva ao final dos estudos de manutenção. Os desfechos secundários incluíram a resposta clínica, uma melhora endoscópica, uma resposta histológica, qualidade de vida, a PCR, efeitos diversos, dependência de maconha.
Para a coleta e análise dos dados, os autores pesquisaram nos seguintes bancos de dados: Medline, Embase, AMED, PsycInfo, Cochrane, Central, ClinicalTrials.gov e European Clinical Trials Register. Todos os estudos publicados até 17 de outubro de 2018 foram considerados. Dois autores selecionaram independentemente os resultados da pesquisa para identificar estudos potencialmente relevantes para avaliação de texto. Qualquer conflito de inclusão e exclusão foram avaliados através da discussão e consulta com o terceiro autor. Agora, falando um pouco mais sobre a extração e gerenciamento de dados, os dois autores avaliaram independentemente a qualidade metodológica dos estudos incluídos usando a ferramenta de risco diversa Cochrane, que possui para avaliação os seguintes parâmetros. A qualidade geral da evidência, que apoia o resultado primário e os resultados secundários selecionados, foi avaliada utilizando o critério GRADE. Para finalizar essa parte metodológica da revisão, vamos avaliar agora as medidas de tratamento e heterogeneidade. Para desfechos dicotômicos, calcularam a razão de risco e o intervalo de confiança de 95% correspondente. Para os resultados contínuos, calcularam a diferença média. Já a heterogeneidade estatística foi avaliada usando o teste Q² e estatística I². Agora, iremos abordar os artigos individualmente, analisando seus resultados e os efeitos das intervenções. Essa revisão sistemática, conforme já dito neste vídeo, incluiu 3 pequenos grupos de ensaios clínicos randomizados, com um total de 93 participantes, que avaliaram a eficácia e a segurança da cannabis e do óleo da cannabis na doença de Crohn. Cada estudo usou uma dose diferente de maconha ou fórmula de canabidiol. O artigo pioneiro sobre a temática foi de Naftali 2013, um estudo randomizado de centro único duplo cego e controlado por placebo. O objetivo do estudo foi determinar se a maconha pode induzir remissão em pacientes com doença de Crohn ativa. A intervenção foi a seguinte: os participantes receberam cigarros de cannabis contendo 115 mg de THC 2 vezes ao dia, ou cigarros de placebo compostos por flores de cannabis das quais o THC havia sido extraído. Os participantes foram tratados por 8 semanas. 22 pessoas foram randomizadas. Todos os participantes haviam falhado em pelo menos uma forma de tratamento médico para a doença. A falha no anti-TNF-alfa foi declarada após pelo menos 4 doses. Os participantes que receberam corticosteroides tiveram que receber uma dose estável por pelo menos 1 mês antes da entrada no estudo. E os participantes que receberam tiopurinas tiveram que receber uma dose estável por pelo menos 3 meses antes da entrada, ou seja, os participantes não estavam sob efeito de nenhuma opção de tratamento durante os ensaios. O desfecho primário foi a indução da remissão, definida como score KDAI de 150 ou menos após 8 semanas de tratamento com cannabis. Os desfechos secundários incluíram taxa de resposta definida como redução de 100 pontos no KDAI, redução da proteína C reativa, ou melhora na qualidade de vida de pelo menos 50 pontos, conforme medido pelo SF-76. No estudo Naftali 2013A, taxa de emissão e resposta clínica foram maiores no grupo de cigarros de maconha do que no grupo dos cigarros de placebo em 8 semanas. Este estudo não encontrou diferença em níveis séricos de PCR. Participantes no grupo cannabis eram mais propensos do que os participantes do placebo a experimentar um evento adverso, de cerca de 30% a 20%, respectivamente. No entanto, esses eventos foram considerados de natureza leve, incluindo sonolência, náusea, dificuldade de concentração, perda de memória, confusão e tontura. Os participantes do grupo cannabis relataram melhorias na dor, no apetite e satisfação com o tratamento, assim como houve um aumento do score de qualidade de vida nesse grupo. Nenhum dos participantes experimentou sintomas de dificuldade ou abstinência quando interromperam a cannabis. No segundo artigo, Naftali 2017A, foi um estudo randomizado, centro único, duplo cego controlado por placebo. O objetivo foi avaliar os efeitos do canabidiol, CBD, um dos principais componentes ativos da maconha, em participantes com doença de Crohn ativa. Os participantes receberam 2 ml 2 vezes ao dia de óleo de cannabis em uma concentração de 5 mg por ml sublingual, ou placebo contendo azeite puro 2 ml 2 vezes ao dia. Os participantes tinham pelo menos 20 anos de idade doença de Crohn ativa, com uma pontuação KDAI calculada entre 200 e 450 pontos, e receberam pelo menos uma forma de tratamento médico para a doença de Crohn sem efeito, sendo as mesmas formas que as citadas no estudo anterior. Ao final do estudo, não foi encontrada diferença na remissão clínica em 8 semanas ou eventos adversos graves. Um evento de efeito adverso grave foi relatado em cada grupo, não havendo, portanto, diferença na proporção de acometimento. Nos 2 casos, o evento adverso grave piorou a doença de Crohn, o que exigiu intervenção de resgate imediato. O terceiro estudo, Naftali 2017B, foi apresentado na forma de um resumo com a mesma metodologia que os anteriores, e este estudo relatou apenas sobre qualidade de vida e scores do KDAI, sem identificar marcadores inflamatórios. Portanto, com base na avaliação GRADE da qualidade da evidência, conclui-se que o estudo Naftali 2013A foi classificado como alto risco de viés para o cegamento de participantes e outros problemas, como o fato dos participantes do grupo cannabis serem mais velhos do que os participantes do placebo. Embora os autores tenham tomado cuidado de atribuir aos participantes dos 2 grupos cigarros idênticos, a maioria dos participantes foi capaz de descobrir qual grupo estavam devido ao efeito psicotrópico da cannabis. O estudo Naftali 2017A foi classificado como alto risco de viés. 60% dos participantes do grupo maconha eram fumantes em comparação com nenhum dos participantes do grupo placebo. O estudo Naftali 2017B foi classificado como baixo risco de viés. A avaliação com base nas análises GRADE sugere que a certeza das evidências que sustentam os resultados nessa revisão é baixa a muito baixa. Como resultado dessa incerteza, não há conclusões firmes sobre a eficácia e segurança da cannabis para o que pode ser desenhado. Além disso, existem riscos significativos de viés com os estudos incluídos e uma escassez de dados sobre eventos adversos. Os estudos existentes excluíram pessoas vulneráveis ou com histórico de doenças mentais, abuso de drogas ou consumo prévio de cannabis.
Portanto, dada a alta prevalência do uso de cannabis e distúrbios de saúde mental, como ansiedade e depressão na população de doença de Crohn, é arriscado generalizar os resultados desses pequenos estudos para todas as pessoas com doença de Crohn. Além disso, o tabagismo em pessoas com doença de Crohn leva ao aumento da morbidade e parar de fumar melhora os resultados. Também devemos considerar a possibilidade de pequenos benefícios da cannabis e canabinoides contra os estabelecidos danos e preocupações da mesma quando se trata de saúde mental. Com relação às implicações para a prática e para a pesquisa, os efeitos da cannabis e do óleo de cannabis na doença de Crohn são incertos. Não há conclusões firmes sobre a eficácia e segurança de cannabis e óleo de cannabis em adultos com doença de Crohn ativa. Não há evidências para o uso de cannabis ou canabinoides para a manutenção da remissão da doença de Crohn. Portanto, estudos adicionais com maior qualidade metodológica e maior número de participantes devem permitir conclusões mais definitivas sobre a eficácia e segurança da cannabis para a doença de Crohn, para uma melhor avaliação dos potenciais benefícios e malefícios da cannabis. Outras pesquisas serão úteis para avaliar a reprodutibilidade dos resultados. Estudos futuros devem avaliar os efeitos da cannabis em pessoas com doença ativa e inativa. Diferentes doses de cannabis e modalidades de apresentação devem ser investigadas. Os futuros ensaios clínicos randomizados devem avaliar mais claramente eventos adversos. É necessário um acompanhamento a longo prazo para avaliar medidas autorrelatadas e objetivas de abstinência, resultados de segurança, consequências em termos de função cognitiva e capacidade para funcionar em atividades da vida diária enquanto estiver usando maconha. Monitoramento rigoroso de eventos adversos em pessoas com doença de Crohn que consomem cannabis pode ser benéfico devido à falta de dados robustos e, inversamente, à presença de um grande corpo de dados sugerindo evidências de danos com o uso dessas substâncias.